Olha só, hoje estamos aqui e vamos falar sobre 19 de maio de 1986, conhecido mais como a Noite Oficial dos OVNIs aqui no Brasil, beleza? Hoje é público as gravações do governo que teve, da aeronáutica, do ponto de controle. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Você está no TMC Online, eu sou o Raves, meu Instagram é Raves Oficial, me segue lá, tá privado, mas eu vou liberando conforme vocês vão pedir pra me seguir de volta, tá? O vídeo está aqui comigo, vamos assistir o vídeo? Que eu ainda não assisti esse vídeo aqui, vou aumentar o som, bora lá. Na semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?" O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. Uma coisa aqui no setor noreste de São José, um farolzinho por lá, eu estou olhando bem, o bicho está parado. Sobe, quem desce, vai para a esquerda e para a direita, está paradinho lá. Só estou olhando, não é estrela não, é um farol. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o objeto. Essas gravações são reais, eu expliquei tá? a ele onde está o objeto. Não a gravação do áudio, ele me informasse. são reais. Aí, ó. Real. Bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e vermelha. Entendido, grande e controle de São Paulo será alertado. O controlador
controlador em São José dos Campos avisa ao controle São Paulo que o Xingu está perseguindo o OVNI. Positivo. Ele está perseguindo o troço. O troço. Tá perseguindo o troço? Tá indo atrás. Sério, tá indo. O controle? Tá vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. Sumiu. O Xingu também perdeu contato visual com ele. Tô vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Mas o radar não pega estrelas. O que é isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Positivo. Positivo, tá ok. Rapaz, eu não sei. Pra mim, olha, aqui tá parecendo uma estrela. Mas só que muda de cor bonita, rapaz. Tá vermelho, amarelo, azul, branco. Tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui. Deve ter uns caras por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só 2 pontos brancos afastados mais baixos. Estão entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, no baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. Mano, imagina a emoção. O controlador Sérgio Mota da Silva faz uma revelação surpreendente. Ele tentou fazer contato com os OVNIs usando as luzes de balizamento da pista de pouso. Se aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente Contato aos sinais que eu fazia, né? com as luzes da pista de pouso e decolagem. O controlador Sérgio fala com o controle aéreo em Brasília. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. Olha os discos voadores aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã. Os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Pô, rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora eu não cheguei a ver mais não. Você não informa nada. Positivo. Mas você não viu nada, não está nada. Olha aí, ó. Eu tenho contato. Confirma? Foi contato. Prossiga nesse contato, caçador. 7. Caçador passando a Rojão. 7. Caçador passando a Rojão. No código dos pilotos, isso quer dizer que o caçador, o avião caça, entrou na situação Rojão. O míssil está pronto para de roubar os OVNIs, mano. Roubar os OVNIs. Contato. Bom, tem Judite agora. 7. Judite significa que o alvo está no radar. Ou seja, o piloto pode atirar se for autorizado pela defesa aérea. Mas neste momento, o alvo se afasta em alta velocidade. Mano, eles estavam pegando as mensagens. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. Distância está aumentando de novo, ok? 7. Passando rápido, né? Comportamento muito estranho, ok? O capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil quilômetros. 15 mil? 15 mil quilômetros por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam no máximo a 4 mil quilômetros por hora. Um documento confidencial do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986 concluiu: os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Olha aí, ó. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório: os fenômenos são sólidos e refletem inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. O governo falando isso, hein? Não foi possível identificar a origem dos objetos. Foram esses 2 ufólogos, pesquisadores de OVNIs, que conseguiram no Arquivo Nacional em Brasília a liberação gratuita dessas gravações. O fenômeno OVNI é real, existe, e o governo sabe disso, as Forças Armadas sabem disso. Essa documentação sendo exposta para o público
permite que as pessoas entendam que isso não é brincadeira. Não tem como a gente falar que seriam naves extraterrestres, né? Eram objetos voadores não identificados. Não podemos dar qual a procedência não pode deles, falar, qual a origem. não pode falar, mas era objeto voador não identificado. Do nosso ponto de vista tecnológico à época e mesmo ainda hoje. Até hoje, mano, 15 mil quilômetros. Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. Sinistro, né? A famosa noite dos OVNIs, tá? Isso aí tá lá no Arquivo Nacional, tá, gente? Você entra aí no site do Arquivo Nacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai ter o vídeo lá pra você ver, tá? Esses áudios aí foram disponibilizados, se eu não me engano, 2015, 2016, os áudios, tá? E, mano, é muito sinistro, tá? Vocês estão acompanhando aqui, vocês estão acompanhando. Olha só. 19 de maio de 1986, a noite oficial dos OVNIs, tá? Entrou para a história da ufologia brasileira. 21 OVNIs foram detectados pelos radares de Centro Integrado à Defesa Aérea e Controle, tá? Os avistamentos durou cerca de 3 horas. Testemunhas observaram os OVNIs em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A situação chegou a tal ponto que o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro considerou a segurança de voo ameaçada, principalmente em São Paulo, onde se concentra o maior número de rotas aéreas do país e onde os OVNIs estavam mais baixos, né? Onde aquele cara fala que eles subiam e desciam, tá? Ele fez aquele comando de luz. O Alto Comando de Força Aérea Brasileira deflagrou 2 operações e interceptaram a perseguição aos OVNIs, tá? Eles usaram 5 caças para perseguir os OVNIs. O Tenente Brigadeiro e o Otávio Juliano Lima, então o ministro da Aeronáutica, deu uma entrevista coletiva à imprensa juntamente com os pilotos de caça. Eles confirmam os acontecimentos. Por esse motivo, os eventos 19 de maio de 1986 ficaram conhecidos como Noite dos OVNIs. Em 25 de setembro de 2009, foi divulgado o relatório oficial da Força Aérea Brasileira sobre o caso. E o texto afirma: de parecer deste comando que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também de voar em formação, não forçadamente tripulados. Tals. Em 2015, o Arquivo Nacional disponibilizou gratuitamente 16 áudios da chamada terceira remessa dos fundos OVNIs, entre as quais constam 8 gravações de conversa entre os pilotos e controladores aéreos. Foram esses que a gente viu agora. Não é igual o OVNI de Magia, que só tem áudio de WhatsApp, não, gente. É áudio dos pilotos oficiais, divulgado pelo governo, divulgado pelo Arquivo Nacional, que pertence lá ao Ministério de Segurança Pública lá e da Justiça lá, tal, enfim. Na noite 19 de maio de 1986. Daqui a alguns dias é aniversário desse maravilhoso evento que ficou conhecido até hoje. É um dos eventos mais fantásticos que existe no Brasil. Nos áudios fica claro que dezenas de objetos foram captados pelo radar. Várias vezes foram observados e perseguidos pelos pilotos, demonstrando comportamentos inusitados durante todo o episódio. Então, gente, fica óbvio que... Deixa a foto aqui do jornal, ó. Fica óbvio que são objetos voadores não identificados, tá? Objetos voadores não identificados, isso daí foi liberado pelo próprio governo. Vou deixar o site do governo aqui para passar mais credibilidade, tá, gente? Pelo próprio governo, pelo Arquivo Nacional, tá, de Ministério. Como o cara disse, não dá para afirmar que é disco voadores, é OVNI, objeto voador não identificado, mas 15 mil quilômetros, meu irmão. Pô, não é só se for um país que tem uma tecnologia que desde aquela época não divulgou isso até hoje, o que eu acho muito difícil, tá ligado? Aí não pode vir a Rede Globo e falar que é balão, que é drone, igual falaram do OVNI de Magia, tá? O OVNI é objeto voador não identificados. E nesse caso foram vários no Brasil inteiro, em vários estados, tá? Tem gravação disponibilizada pelo governo. Você pode pesquisar, entra aí no Arquivo Nacional, veja as gravações. É muito bacana, tá, gente? Eu queria agradecer de coração você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui embaixo. O que você acha dessa noite dos OVNIs, meus amigos? Sinistro, né? Eu achei sinistro pacas. Pacas. Enfim, gente, muito obrigado pela audiência e companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal, ver os canais parceiros, tá? Tem nossos canais parceiros aqui. Vai lá no canal deles, se inscrevam, veja os últimos vídeos, tá?
Eu podia falar todos, mas tem bastante. Eu só vou lembrar dos últimos que eu coloquei, que foi do Raikan 160 e Terra do Nunca. O Senhora Araújo também postaram um vídeo novo hoje, 15/5/2020. Tá? Vão lá no canal deles e se inscreva aqui no nosso vídeo, nossos últimos vídeos. Você que é fã, ó, nosso mascote do canal, o Afonso ET. Ele tá até meio apagado, coitado. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência e companhia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.